Por favor, abra sua Bíblia no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 25. Êxodo capítulo 25, verso 8. Êxodo capítulo 25, verso 8. Assim, com a Bíblia aberta, vamos orar ao Senhor. Querido Deus, obrigado pelo teu amor por nós. Obrigado pela maneira como o Senhor sempre se manifesta em nossa vida. Como é bom estarmos aqui, como é bom podermos erguer louvores ao teu nome. Agora a tua palavra está aberta. Mais do que tudo, precisamos agora que teu Espírito fale a cada um de nós. Que o Senhor se manifeste pessoalmente na vida de cada um de nós. E que de fato possamos ouvir a tua voz. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. A palavra de Deus diz aqui em Êxodo capítulo 25, verso 8. E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Por que Deus pediu um santuário? Qual era a importância de Deus habitar com seus filhos? Imagine a figura de dois meninos brincando em casa. Final da manhã, os pais estão trabalhando, a secretária cuidando da casa, terminando de arrumar o almoço, e ali estão os dois meninos vestidos com a roupa dos seus heróis prediletos, o Batman e o Superman. Os meninos, quando brincam, eles incorporam os personagens como se aquilo fosse real. Eles começam a andar de um lado para o outro, enquanto a secretária prepara o almoço ali na cozinha, eles na sala brincando e correndo de um lado para o outro, defendendo a terra, o planeta, contra a invasão de todos os vilões que possam aparecer. Eles puxam os lençóis do quarto e montam uma cabana, e ali dentro é a Batcaverna. E eles pegam o iPad da mamãe que ficou em casa, e pelo iPad eles começam a monitorar todos os problemas e fatos que vão acontecendo, e aonde que os super-heróis são importantes e necessários. Ao longo da brincadeira, de fato, eles vão acreditando que aquilo é real. Eles vão acreditando de que eles são os heróis. E então os meninos abrem a porta da varanda e colocam um banquinho junto à sacada. E sobem no banquinho, onde os dois meninos se colocam quase na altura do parapeito, da proteção da varanda. E um olha para o outro e vê as pessoas lá embaixo. E os heróis dizem um para o outro assim: nós precisamos salvar e cuidar daquelas pessoas. Vamos usar os nossos superpoderes e vamos voar para salvar as pessoas. E quando os meninos se preparam para aquele mergulho fatal do alto da sacada do 5º andar, um deles para um pouco, desce do banquinho e diz assim: eu não posso fazer isso. E o super-homem pergunta para o Batman: mas por que você não pode fazer isso? Porque o Batman não voa. E por amor ao Batman que não voa, o super-homem também desce do banquinho. As crianças acreditam tanto na sua fantasia, que eles se colocam em problemas sérios e graves por causa disso. O problema é que nós crescemos e continuamos alimentando as nossas fantasias. A gente vive um mundo de fantasia.
A gente não sabe quantas pessoas levam uma vida dupla. Que vêm aqui à igreja, que cantam, que oram, que abraçam as pessoas, que sorriem como está tudo bem, mas a vida está um massacre. A vida está mergulhada em problemas e depressões porque saltaram das suas altitudes espirituais, vivenciando as suas fantasias. Aquela mulher tão bonita que pode me dar tanto prazer, o vício da pornografia no computador, o dinheiro que não é meu. E aí nós começamos a nos envolver nas nossas fantasias e vamos mergulhando cada vez mais profundo. E sabe qual é a desgraça do pecado? Ele não te joga de uma vez no abismo. Satanás coloca na minha e na sua vida uma rampa muito suave, quase plano. De vez em quando a gente até tem dúvida se de fato está descendo na vida. Parece que não, parece que está indo bem, parece que está dando certo. Mas vai mergulhando, 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 mergulhando. E quando vêm os problemas, quando aparecem as consequências, aí a gente põe a mão na cabeça e diz assim: meu Deus, como eu pude ir tão longe? Como eu pude mergulhar tão fundo no lamaçal do pecado? Há um fenômeno no ser humano. Minha esposa sabe dessas coisas bem melhor do que eu, mas eu acho que chama cincionesia, é isso? É cincionesia? Cincinesia, obrigado. Sabe o que é cincinesia? Perdão. Se eu começar a bocejar aqui, daqui a pouquinho você vai estar fazendo o quê? Bocejando também. Você já ficou olhando alguém que está escovando os dentes? Daqui a pouco você está entortando a sua boca para a escova dele chegar onde precisa na boca dele. A vida imita a vida. Nós somos levados pela multidão sem perceber como estamos sendo carregados. Nós não temos consciência do quanto nós reproduzimos o modelo social em que estamos inseridos. E fatos importantes que definem a nossa vida: o que eu penso, o que eu gosto, o que eu visto, o que eu como, a maneira como eu me relaciono com as pessoas, o carro que eu tenho, as coisas, as compras que eu faço, não sou eu que decido. Não é você que decide. A gente acha que é dono da vida da gente. A gente acha que tem controle sobre as coisas. Não tem. Não tem. Nós somos arrastados pela multidão da vida, sem perceber para onde a gente está indo. Questionar modelos sociais é muito mais difícil do que você imagina. E carregados pelas fantasias que o mundo prega, que a mídia vai enxertando, que o diabo vai inserindo dentro da cabeça da gente, eu e você nos deparamos em cima de um banquinho, no parapeito da sacada do 10º andar, pronto para nos lançar, achando que temos superpoderes e podemos voar. Você acha que você controla isso? Eu assisti um episódio de um seriado, que eu nem sei se passa no Brasil. Chama Jogos Mentais, Brain Games. Deve passar em algum canal aí. E nesse episódio, eles estavam mostrando, fizeram atividades e jogos para mostrar a força da pressão de grupo. E eles fizeram um experimento.
As pessoas chegaram num consultório de oftalmologia. E essa moça que está sendo atendida no balcão, essa menina aqui, olha, ela entendeu que ela veio para uma consulta. Ela viu aquelas placas de consulta grátis para você ganhar o óculos, para você fazer o seu óculos. E ela aceitou a consulta. O que ela não sabia é que todas as outras pessoas da sala são atores. Ela foi para uma consulta e não sabia que ela estava fazendo parte de um experimento. Ela foi atendida, a secretária pediu que ela sentasse, aguardasse a vez dela, de ser chamada pelo médico. E quando ela sentou, dali a pouco deu um apito. E a hora que deu o apito, todas as pessoas da sala de espera ficaram em pé e sentaram de novo. Todo mundo levantou e sentou de novo. Ela ficou olhando, que coisa esquisita, um apito, ninguém fala nada, todo mundo levanta e senta. Dali alguns minutinhos, o apito de novo, todo mundo levanta e senta. Na terceira vez que apitou, ela ficou muito incomodada. E na quarta vez que apitou, sabe o que ela fez? Ela levantou. E a partir dali, cada vez que apitava, ela levantava. Junto com todo mundo. Mas o experimento continuou. Eu adorei isso daqui. Eles começaram a chamar pacientes, os atores, e foram tirando pessoas da sala. A sala estava repleta. Tiraram um dos atores, apitou, todos levantaram, ela continuou levantando. Tiraram um outro paciente, ela continuou levantando. E aos poucos foram tirando os pacientes, até que finalmente ela ficou sozinha na sala. E agora sem mais ninguém, sem mais o grupo para lhe pressionar. O que você acha que podia acontecer quando apitasse? Pois ela levantou sozinha. Ela foi condicionada pela ação do grupo que cada vez que apitasse, ela tinha que levantar. E agora que ela estava sozinha, quando apitou, ela levantou. E apitou, e ela levantou de novo. Mas então chegou uma outra pessoa que não sabia que como ela entrou para uma consulta. E ela sozinha. E agora apitou e ela levantou sozinha. E a outra pessoa olhou para ela e falou assim: por que você levantou? E ela disse: eu não sei. Mas se você não sabe, por que você levantou? É porque tinha um monte de gente aqui, toda vez que apitava, todo mundo levantava, eu entendi que é isso que eu tenho que fazer. Tá bom. E depois dessa conversa, quando apitou, sabe o que aconteceu? Os dois levantaram. E aí começaram a chegar mais pacientes, como eles, que não sabiam de nada. E cada um que ia chegando e incorporando o novo estilo de vida. Ela não só recebeu um estilo de vida do grupo, como ela passou a ser uma defensora, uma pregadora desse novo estilo de vida. Gente, quando eu vi isso daqui, os meus olhos ficaram fazendo assim, ó. O meu cérebro, ele saltitava dentro da caixa craniana aqui. Meu pai, é por isso que a gente faz tanta bobagem na vida. Porque a gente passa a vida olhando bobagem. E sai repetindo as bobagens, como se tudo isso fosse muito certo e muito normal. Aí você fala: não, se eu estivesse naquela sala... Depois que contam para a gente, é tão simples, é tão fácil. Mas à medida com que a gente vai sendo envolvido, engolido. E para provar isso, eles fizeram um outro jogo. Esse camarada, eles reuniram a plateia e ele começou a fazer uma palestra para a plateia. E ele fez uma palestra, estava falando super bem, uma palestra muito boa.
Só que no meio da palestra ele começou a falar abobrinha, nada com nada. Então, porque a maçaneta que gira dentro da melancia, a hora que ela abre, você sabe que a geladeira não vai funcionar bem. E ele começou a falar palavras desconcertadas e desconexas durante mais de 10 minutos. E à medida com que ele começou a falar bobagem, o auditório, um olhava para a cara do outro, tipo assim, o que esse cara está falando? E que bobagem. Ele continuou falando. E as pessoas cada vez mais surpresas. Mas quando ele acabou a palestra dele, falando esse tanto de bobagem, sabe o que aconteceu? O auditório aplaudiu de pé. Como se ele fosse o maior palestrante que eles já tinham ouvido na vida toda deles. E como que um auditório aplaudiu de pé uma palestra tão esdrúxula como essa daqui? Eles plantaram no auditório 2 atores. E quando os 2 atores começaram a aplaudir, o povo veio aplaudindo. E eles começaram a aplaudir mais fortemente e o auditório veio acompanhando. E eles levantaram e o povo começou a levantar. E todo mundo levantou e aplaudia de pé. Carregados por atores. Filho, essa história vai longe. Aí eu comecei a olhar e encontrei outros experimentos. Eles colocaram num elevador um monte de pessoas olhando, em vez de olhar para a porta, olhando para o fundo do elevador. Todo mundo que entra no elevador fica olhando para a porta. Mas aqui todo mundo está olhando para trás. Só uma moça, que não era atriz, olhando para frente. O elevador parou no 2º andar, no 3º andar, e cada vez que parava o elevador, abria a porta, saía um, entrava outro e continuava olhando para o fundo do elevador. Sabe o que aconteceu? No 3º andar ela já estava virada de lado. E no 4º andar, adivinha que jeito que ela estava? Nós somos carregados pela massa de pessoas. Nós somos carregados pela multidão que nos cerca e que nos acompanha. Nós somos levados pela vida sem perceber aonde é que a gente está caindo. Você não faz ideia de como é fácil manipular a mente humana. Você não faz ideia de como é fácil enganar a gente. Eu conheço uma pessoa que tem paixão pela política e que faz um trabalho muito sério. E ele trabalha junto de uma comunidade. E durante 4 anos, sem cargo, sem título nenhum, ele se matou de trabalhar voluntariamente por aquela comunidade. E quando chegou a eleição para vereador, embora ele tenha trabalhado os 4 anos, a caminho da urna, alguns candidatos começaram a distribuir camiseta. Passe de ônibus. E adivinha quem foi eleito? Não foi ele. A gente é arrastado, a gente é levado. Convencem a gente que a gente está gordo, que a gente está magro, que o cabelo da gente está ruim. Convencem a gente que a roupa não presta, que você tem que comprar outra. Convencem a gente de tudo. Inclusive de que o nosso comportamento religioso está errado. E a gente vai sendo arrastado por tudo isso. Mas deixa eu perguntar uma coisa para você. Você acha que Deus me conhece bem? Sim ou não? Você acha que Deus conhece bem a você? Sim ou não? Deus conhece as nossas fragilidades? E como Deus conhece as nossas fragilidades, Ele disse assim: gente, vocês querem viver bem? Vocês querem fazer a coisa certa, fazer escolhas corretas? Deixa eu morar no meio de vocês. Deixa eu habitar com vocês. Porque Deus pediu para morar no nosso meio? Porque Deus pediu para morar no meio do seu povo? Em primeiro lugar, porque Deus conhece as nossas fragilidades. E Deus sabe que enquanto estivermos olhando para Ele e para Deus, a nossa vida
vai ser bem conduzida. E vamos ser cada dia mais felizes. Seremos saudáveis, teremos uma família saudável, criaremos filhos fisicamente, intelectualmente, emocionalmente, socialmente, espiritualmente saudáveis. Teremos uma sociedade saudável. Todos vamos viver bem, olhando para o Senhor. Deus pediu para morar entre nós, porque Ele é Pai. E se tem uma coisa que o pai adora, os pais adoram, é estar junto dos seus filhos. Vocês sabem que está longe dos filhos. A minha filha está na Bahia. Semana passada eu fui para lá encontrar com ela, eu, minha esposa, minha sogra, meu filho. Os dias que antecediam a viagem eram dias que não chegavam nunca. Que desespero que dá na gente. O voo de ida foi um voo demorado como nunca chegava o momento de encontrar nossa filha. A alegria de estar com ela, a alegria de abraçar, de beijar. E aí vem a miséria. Os dias que a gente estava com ela são dias que desaparecem. Passam muito rápido, escoam pelo vão do dedo. E quando chega a hora de abraçar e despedir, meu Deus, como isso é difícil. O problema é que os nossos pecados fazem separação. Os nossos pecados abrem um abismo, não é isso que diz Isaías? E tudo que eu vejo na Bíblia é um Deus que continua correndo atrás dos seus filhos. Correndo para amar, correndo para abraçar, correndo para beijar, correndo para curar as feridas, correndo para restaurar. Mas o que eu vejo Deus correndo para os seus filhos, eu vejo os seus filhos sendo levados pela multidão e fugindo de Deus. E por quanto tempo isso continua assim? E por quanto tempo isso continuará sendo assim? Deus disse assim: filho, façam para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio de vocês. E a visão de Deus habitar no meio é literal, olha lá a imagem. Quando o povo de Israel chegava para acampar, a primeira coisa que era montada era a tenda do santuário. E então todas as outras tribos acampavam ao redor do santuário. O plano de Deus sempre foi que Ele seja o centro da nossa vida. O centro da nossa existência, o centro da nossa sociedade, o centro do bairro, o centro do país. O centro aqui do coração. E sabe por que Deus estabeleceu todo o ritual e colocou todos esses símbolos aqui? Porque as pessoas precisavam dessas informações visuais. Experimentar isso, vivenciar isso. Essa é a linguagem que eles conseguiam entender. Obrigado, pode tirar o santuário. Olha lá a imagem. Essa é a linguagem que eles precisavam entender. Imagine o quanto essa imagem era forte para os filhos de Israel. E enquanto os filhos de Israel olhavam para o santuário, enquanto eles olhavam para Deus, eles viviam uma vida de santidade. E sabe quem ganhava com isso? Não é Deus, Deus não precisa disso. O povo ganhava com isso. Mas então, eles começavam a se misturar com as nações vizinhas. E ao invés de olhar para Deus, olhava para um pedaço de pau, olhava para um pedaço de madeira, olhava para um pedaço de uma pedra esculpida. E começavam a se prostrar e se ajoelhar. Deus mandava a chuva, eles se ajoelhavam diante de uma pedra, agradeciam: ó pedra, obrigado por mandar a chuva. Deus dava uma colheita espetacular, eles iam para a pedra e diziam: ó pedra, obrigado pela colheita espetacular.
Deus dava crias maravilhosas, um rebanho espetacular. E eles iam para a pedra e diziam: ó pedra, muito obrigado pelo rebanho, pelos cabritinhos, as ovelhinhas tão boas. Deus dava filhos. E eles pegavam os filhos lindos e saudáveis que Deus deu e levavam para a pedra. E matavam os seus filhos em homenagem a uma pedra. Filho, essa burrice, essa estupidez, essa ingenuidade, essa ignorância de ter um Deus cuidando da gente e continuar agradecendo a nada, a gente continua cultivando até hoje. Deus não pede mais para que você construa um santuário, um templo como esse na cidade. Porque a partir da ascensão de Cristo, Cristo entrou no santuário celestial. Houve uma mudança de função. Cristo deixou de ser o Deus presente na terra e assumiu o papel sacerdotal no santuário celestial. Tudo que foi feito aqui era modelo, não é isso que diz a Bíblia? Faça conforme o modelo. O livro de Hebreus fala que há um santuário no céu. E há o nosso sumo sacerdote, Cristo, trabalhando e intercedendo pela vida, pelos pecados e pela salvação de cada um de nós. E o Deus conosco, a pessoa que passou a operar entre nós, é o Consolador, é o Espírito. E Ele não pede mais que se construa um santuário como esse. Embora o santuário tenha lições profundas que a gente vai continuar estudando durante toda essa semana. Mas Ele diz assim: eu quero você. Eu quero habitar em você. Ele não diz mais: me farão um santuário. Ele diz que o santuário do Espírito é o nosso corpo. Deus não quer mais habitar num templo. Deus quer habitar num corpo, numa vida, numa pessoa. E sabe, filho, enquanto eu e você continuarmos olhando na direção errada, a gente vai continuar saltando de banquinhos das sacadas da vida e pulando do 5º, do 8º, do 10º, do 20º andar. E a gente se arrebenta e quebra, e se arrebenta inteiro. Deus junta aqueles pedaços que sobrou do lixo, da porcaria que a gente é. E diz a Bíblia que Ele faz de nós um vaso novo. E aí, ao invés de deixar Cristo habitar em nós, ao invés de mudar de ideia e começar a olhar para o Senhor, a gente continua olhando para nós mesmos. A gente continua vivenciando as fantasias infantis que essa sociedade pode oferecer para a gente. E se atira de novo, e se arrebenta de novo. E Deus junta aqueles pedaços e faz outro vaso novo. A minha pergunta é: por quanto tempo a gente vai continuar nesse joguinho de se atirar, se arrebentar, na esperança de que o Senhor nos reconstrua? Por que não permitir que o Senhor habite em nós? Por que de fato não abrir o nosso peito, nossa vida, nosso coração, para que a glória do Shekinah, da presença do Senhor, e seja viva e ardente dentro do coração de cada um de nós?
hoje, Ele não vem como o Deus do universo. Hoje, Ele não vem como o Rei Supremo. Hoje Ele vem como Pai. Como um Pai apaixonado. Para dizer: filho, deixa eu habitar em você. Abra o seu coração, abra a sua vida, como esse templo, para que eu habite em você. E se fixarmos os nossos olhos em Cristo, e se fixarmos a nossa vida no Senhor, Ele é que nos dará a vitória. Ele é quem vai nos conduzir dia a dia, até o dia em que estaremos nas mansões celestiais. Eu não sei como é que você está hoje. Eu não sei se você já está dentro do santuário do Senhor. Eu não sei se você tem vivido dentro do santuário. Ou eu não sei se você está muito longe dele. Talvez hoje você tenha vindo para cá, arrastando os pedaços que sobraram da sua última aventura. Talvez você tenha vindo para cá arrastando o seu coração, que como o meu, não é melhor do que um trapo de imundície. Mas Cristo chega para mim, o Senhor chega para você, com bálsamo para aliviar as nossas dores. Com o toque maravilhoso que cura as nossas feridas. Com o amor do Pai, que toma o Filho nos seus braços e reergue, restaura, renova. Não para você se jogar de novo, mas para viver nos braços do Pai. Eu quero convidar você essa semana a entrar no santuário do Senhor. A viver cada dia dentro do santuário do Senhor. Não tem problema se você não vier à igreja. Faça da sua casa esse santuário. Coloque esse altar para Deus estar com a sua família. E essa semana eu gostaria de ensinar para vocês um jeito um pouco diferente de orar. Não é uma reza, não é obrigatório, você pode orar do jeito que você quiser. Mas um dia alguém me ensinou a usar os móveis do santuário para construir uma oração. E eu gostaria de praticar isso com você agora. Você pensa no mobiliário do santuário, quando a pessoa estava com problema na vida, quando ela errou, quando ela pecou, quando as coisas não deram certo, ou mesmo quando ela estava muito feliz, ela queria celebrar. E sob qualquer circunstância da vida, ele se apresentava no santuário. E quando ele chegava no santuário, ele chegava diante do Senhor. Então a primeira coisa que nós fazemos nessa oração é entrar no santuário, é entrar na presença do Senhor. E a hora que ele entrava no santuário, o primeiro móvel que ele encontrava era o altar de sacrifício, onde a oferta era queimada. Esse altar me lembra o sacrifício de Cristo, e a restauração que Cristo me traz através desse sacrifício. Então, após entrar na presença do Senhor, o segundo passo dessa oração é louvar ao Senhor, louvar a Cristo pela sua morte no Calvário, pelo sangue que resgata, e agradecer pela salvação que eu posso ter em Cristo Jesus. Depois disso, a próxima coisa que eles encontravam era a pia. E ali na pia, dá para a câmera pegar a pia aqui? Não sei se alcança, acho que alcança, tem uma delas.
E aqui na pia é onde o ofertante, o pecador, o que era agradecido, o sacerdote, eles se lavavam, eles se limpavam, eles se purificavam de toda a sujeira e de todo o problema que havia acontecido no pecado. Estar diante da pia é o momento de confessar os nossos pecados ao Senhor, pedindo a Ele que nos perdoe. E então a gente entra na tenda, e na tenda você tem o pão. O pão é a palavra de Deus. Nós precisamos desse alimento. Nós precisamos ser alimentados e nutridos pelo Senhor. Então na oração eu peço que o Senhor me alimente. O Senhor alimente a minha vida, a minha alma, com a palavra dEle, com a sabedoria dEle. Depois eu venho para o candelabro. E a luz do candelabro lembra a pessoa do Espírito Santo. Então é hora de clamar pelo Espírito, como os apóstolos fizeram no Pentecostes. Todos os dias, eu e você, temos que clamar pela presença do Espírito Santo em nossa vida, para que Ele de fato habite em nós. E agora então eu venho para o altar de incenso. O altar de incenso é onde as ofertas eram queimadas, o incenso era queimado. E a fumaça que subia do altar lembrava a oração dos filhos de Deus que subia até o trono do Senhor. Então essa é a hora de intercessão. Essa é a hora de interceder pelas pessoas que eu conheço, por gente que está enfrentando problemas, por pessoas que estão enfermas, por pessoas que estão desempregadas, por interceder por pessoas que estão com problemas espirituais, que estão afastadas do Senhor. Até que finalmente, na minha oração, eu avanço para o lugar santíssimo. E no lugar santíssimo, diante da arca, eu me coloco na presença do Shekinah. É hora de pedir para o Senhor tomar conta da minha vida. É hora de pedir, de me colocar na presença do Senhor para aquele dia. Você entendeu a estrutura da oração? É complicado isso? Não, você vai lembrando dos móveis, o que eles significavam, e vai aplicando isso para a sua vida. E dá uma oração gostosa. E algumas vezes eu começo a passear pelo santuário na minha oração, e quando a gente para ver, foram lá 20 minutos, meia hora, 1 hora, e a gente não vê o tempo passar. Deus quer habitar em mim. Deus quer habitar em você. Eu quero convidar você essa semana a termos esse momento de comunhão especial com o Senhor. Eu quero orar com você agora. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, hoje nós estamos entrando no Teu santuário, Senhor. Estamos entrando no Teu santuário porque queremos nos desligar um pouco da correria do dia a dia. Queremos nos desligar um pouco das tentações que o inimigo lança sobre nós. Queremos nos desconectar um pouco das mídias sociais, da propaganda, e olhar mais para Ti, Senhor. As famílias estão fazendo planos para estar contigo durante essa semana no santuário. Por favor, receba cada um de nós no Teu santuário. Receba cada família no Teu santuário, Senhor. E ao chegarmos diante do altar de sacrifício, lembramos do Teu sacrifício por nós. Como é que pode um Deus tão grande se fazer homem, habitar entre nós e ir ao extremo de morrer por aqueles que não merecem? Oh meu Deus, quanto nós o louvamos por isso. Obrigado pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Obrigado pelo sangue derramado naquela cruz que resgata e redime a cada um de nós. Não há absolutamente ninguém aqui dentro que esteja tão destruído que o Senhor não possa reconstruir. Não há absolutamente ninguém aqui dentro que tenha ido tão longe e que o Senhor não possa alcançar.
Que o teu sangue seja derramado sobre cada um de nós hoje, Senhor. Por isso nós vamos para a pia, porque nós precisamos que o Senhor nos purifique dos nossos pecados. Senhor, eu vou dar um tempinho, porque cada um de nós tem pecados a confessar ao Senhor. Confesse o seu pecado a Deus agora, por favor. Senhor, como a água daquela pia limpava a sujeira do sacrifício, nós pedimos que o Senhor, que é a água da vida, limpe a sujeira do pecado do coração de cada um de nós, Senhor. Nós viemos aqui para lavar as nossas vestes no teu sangue. Senhor, nós precisamos do pão da tua palavra. Precisamos da tua sabedoria, que a tua sabedoria, que o pão da vida nos alimente, nos mantenha vivo, que a tua palavra seja viva e ardente no coração de cada um de nós. Nós também clamamos pelo teu Espírito, Senhor. Como nós precisamos desse Espírito habitando e trabalhando na vida de cada um de nós. Por favor, que o teu Espírito habite em nós. Mas, Senhor, nós também nos apresentamos diante do altar de incenso, porque ouvimos para cá, trazemos os pedidos, as orações, as intercessões de pessoas que estão sofrendo. Nós temos nomes no coração de gente que está afastada do Senhor. Nós temos nomes no coração de gente que está enferma no hospital. Nós temos nomes no coração de gente que está desempregada, sofrendo com essa crise, empresários que estão passando por dificuldade. Senhor, por favor, olha para cada um desses casos. Mencione para Deus agora quem são as pessoas no seu coração. Por favor, Senhor, ouça a intercessão que nós fazemos. Converse com o Senhor agora, por favor. Obrigado, Senhor, por nos ouvir. Obrigado pela certeza de que o Senhor de fato ouve e atende às nossas orações. E por fim agora chegamos diante do Shekinah. Jamais seres tão pecadores quanto eu ou qualquer um de nós que estamos aqui, jamais nós seríamos dignos de nos apresentar diante da glória da tua presença. Mas pelo sacrifício de Jesus, o Senhor nos devolveu o acesso. E por isso agora eu venho pedir, Senhor, que o brilho da tua glória não fique preso dentro de um tabernáculo, mas que de fato ele brilhe na vida e no coração de cada um de nós. Que de fato nós sejamos templos do Espírito Santo. Que o Senhor habite na vida e no coração de cada um de nós que estamos aqui ou daqueles que estão nos acompanhando pela internet. Senhor, que ao entrarmos para a escola sabatina daqui a pouco, e depois ao voltarmos para casa e termos momentos em família e as atividades que temos à tarde, a semana que teremos pela frente, que quando vierem as batalhas da vida, a tua glória nunca se afaste de nenhum de nós. Mas que de fato possamos viver cada segundo da nossa vida na tua presença, Senhor. Estenda a tua mão sobre cada um de nós, meu Deus. E sobre cada um dos teus filhos, derrame a tua bênção, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.